Opa, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse programa Viva de Terapia. Eu te ensino em uma série de vídeos a realmente viver 100% de terapia, para que você possa profissionalizar aí o teu consultório e turbinar a tua carreira como terapeuta. Porque afinal de contas, o mundo precisa dos seus dons e ele precisa agora, não é amanhã, não é depois, não é semana que vem, é agora. Tem muita gente sofrendo aí um sofrimento emocional que você é a solução para isso. Eu sei que você sabe disso. E é por isso que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Eu me chamo Rafael Vielewski, eu sou formador de terapeutas, né? Sou master em hipnose clínica e programação neurolinguística, tenho pós-graduação em neurociências, formações em psicanálise e psicoterapia, além de mais uma porção de formações em nacionais e internacionais. Eu já ajudei pessoalmente mais de 900 pacientes a saírem do sofrimento emocional e já formei mais de 1.200 novos alunos em cursos presenciais e à distância. No episódio de hoje eu vou falar sobre a transição de carreira para se tornar terapeuta, as dúvidas, dificuldades e oportunidades desse processo. Eu vou contar um pouco sobre como foi para mim, como tem sido esse processo e como tem sido para os meus alunos, para ajudar a diminuir o teu caminho, para que você possa realmente viver de terapia o quanto antes. Quem aí nunca sonhou em ser o seu próprio chefe, não é não? Em fazer os seus próprios horários, poder passar mais tempo em casa, mais tempo com os filhos, definir os horários em que você vai estar trabalhando e os horários em que você vai poder priorizar outras atividades simples, até como buscar os seus filhos na escola, por exemplo. Quem Isso até pode parecer meio tópico para quem sempre foi educado e acostumado a buscar o emprego e a ter um salário fixo. Parece bom demais até para ser verdade, não é não? Mas eu te garanto que não é. É sim, super possível viver e viver muito bem de terapia, fazendo os seus próprios horários e podendo passar mais tempo com quem você ama. Dá para ser. E ainda por cima fazendo algo que realmente mexe com um ponto humano aqui dentro da gente, que todos nós temos, que é o de ajudar as pessoas. E a satisfação que isso nos causa quando a gente vê que torna a vida das pessoas muito melhor. Todos nós gostamos de melhorar a vida de quem a gente ama e das pessoas próximas. E quando a gente aprende a ganhar dinheiro para fazer isso, cara, aí tudo fica perfeito, não é não? Então, mas para chegar a isso, muitas vezes a gente precisa fazer coisas que vão tirar a gente da nossa zona de conforto. Afinal, se a gente faz sempre as mesmas coisas, o que que acontece? A gente vai ter sempre os mesmos resultados. Eu quero te contar um pouco sobre a minha trajetória de como eu decidi virar terapeuta. Até porque você conhece uma criança que quando perguntam para ela o que que você quer ser quando crescer? E ela responde, terapeuta. Cara, eu não conheço nenhuma não. Nunca conheci nenhuma. Elas dizem no máximo eu quero ser psicólogo, mas terapeuta nunca vi. Então procure. Então por quê? Que ainda assim, né, tem tanta gente virando terapeuta e tem mesmo, cada vez mais tem mais pessoas virando terapeuta nessa profissão que é fascinante. Então, por que que tem tantas pessoas que estão deixando para trás carreiras promissoras, estáveis, com anos de caminhada para se dedicarem à terapia? Por quê? Por que que isso está acontecendo, gente? Me contem, por que que você está aqui assistindo esse vídeo agora? Eu havia. A minha história, né, com a terapia, ela ficou séria em 2015, tá? Eu havia passado em um concurso público federal lá no passado. E aí eu decidi, eu tava cansado daquela vida e decidi empreender. Fali em 6 meses. Perdi tudo o que eu tinha conquistado na minha vida até então e estava me sentindo um merda. Na falta de uma palavra melhor, né? A pior pessoa do mundo. Minha esposa estava grávida e eu com quase 30 anos e a minha mãe me ajudava a pagar o aluguel da casa onde eu morava. Eu me sentia um fracasso, né? Até tinha umas dívidas aí da empresa antes, né? Que eu não tinha ideia de como eu ia poder pagar, eu, né? Tava preso naquela situação ali. Tentei uma segunda empresa, mas não tava legal também. Eu tava só levando as coisas, né? E eu me olhava no espelho e falava coisas cruéis para mim, sobre mim. Coisas tão cruéis que ninguém mais conseguiria falar aquilo de um jeito tão forte que me machucasse tanto quanto eu mesmo conseguia dizer. E isso tudo, obviamente, me arrastava em um looping de autodestruição, que estava me machucando e me fazendo muito mal. E se você está aqui agora, talvez você já passou por esse momento da tua vida. Talvez a tua história é outra,
mas no final das contas o sentimento é o mesmo. Então foi nesse momento aí que eu conheci o mundo das terapias e foi por necessidade, não foi um lazer, né? Foi uma necessidade. Eu estava colapsando de dentro para fora. Eu não dormia direito, eu vivia tenso, cansado, com ansiedade e o desânimo presente o tempo todo. Eu não tinha vontade de acordar e nem energia para levantar da cama muitas vezes. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu recorri a uma pessoa que trabalhava com reiki naquela época na cidade onde eu morava e fiz um pacote aí de 10 sessões com essa pessoa. E foi uma das experiências mais diferentes que eu tive na minha vida toda. Eu não estava acostumado com aquilo, aquilo era estranho, era diferente para mim. Eu me senti cuidado, eu me senti valorizado, eu me senti especial. A cada sessão eu saí de lá mais leve e mais feliz. E o que mais me surpreendeu é que os problemas da minha vida continuavam existindo, sabe? Mas eu podia ficar feliz e me sentir bem mesmo com os problemas existindo, sabe? E isso mexeu com algo aqui dentro de mim, sabe? Porque eu sentia que eu só ia poder estar feliz quando os problemas desaparecessem. E eu percebi que não, eu podia estar feliz mesmo com eles lá, sabe? Isso trouxe o controle da minha vida de volta. E mesmo que tudo tenha dado errado até ali, eu ainda assim podia me sentir bem. Isso ia contra tudo que eu aprendi na vida, o que as pessoas me ensinaram, né? Que eu só ia poder descansar e ficar tranquilo quando tudo estivesse perfeito. Mas a vida é uma constante mudança, não é não? E a gente precisa aprender e se divertir enquanto anda na corda bamba. Não tem segurança. A segurança é uma grande ilusão, no final das contas. Então eu decidi que queria fazer aquilo ali pelas pessoas, eu queria compartilhar aquela mesma sensação que eu recebi, eu queria dar aquilo para os outros, sabe? Eu queria fazer aquilo pelas pessoas, queria dar a oportunidade de receber o que eu recebi ali também. Então eu fiz o curso de Reiki, e depois o nível 2, o nível 3A, o nível 3B, e virei mestre em Reiki. E aí eu era voluntário em uma instituição na cidade onde eu morava que fazia Reiki aí, gratuitamente para as pessoas. E para mim aquilo ali foi uma experiência incrível. Para mim, aquilo ali foi o meu estágio, sabe? O estágio que a gente faz na faculdade foi tipo o meu estágio, assim. Foi meu laboratório, o lugar onde eu pude me desenvolver como terapeuta sem aquela cobrança, sem aquela pressão de ter que dar resultado, de ter que dar certo, de ter que ganhar dinheiro. Eu pude simplesmente ser, sabe? E permitir desenvolver, soltar essa minha veia aí. Pude experimentar, né? E recebi o resultado, percebi, né? O resultado aí na vida das pessoas. Isso fortaleceu muito a minha confiança, né? O meu terapeuta interior pôde se desenvolver a partir disso, sabe? E eu vi que dava sim para ser e que dava para melhorar a vida das pessoas que eu consegui e que eu era capaz. Nessa época eu tinha um emprego e precisava dele para pagar as contas de casa. Afinal, eu tinha uma filha recém-nascida, né? A terapia era um hobby, eu só queria levar bem-estar às pessoas. Ainda não via como uma oportunidade de negócio, não me via vendendo isso. Mesmo que eu já tivesse bons resultados naquela terapia voluntária que eu fazia lá, eu achava que as pessoas nunca iam pagar para que eu fizesse aquilo lá com elas. Pelo menos não o suficiente para eu viver disso e poder abandonar aquela carreira tradicional e passar a viver de terapia. Eu falava sobre terapia e sobre as minhas descobertas no mundo do autoconhecimento com as pessoas do meu trabalho e elas simplesmente debochavam de mim. Elas riam de mim. Elas me tratavam como um estranho. Aquela pessoa que só fala de assuntos esquisitos que não interessam a ninguém. E muitas vezes eu acreditei neles. Muitas vezes eu me deixei de lado e achei que eu estava errado, que eu era o esquisitão, né? Como se eu fosse errado, como se eu fosse sujo. E eu não me encaixava naquele ambiente. Durante muito tempo eu tentei me encaixar lá. Eu tentei me anular para fazer dar certo, né? Eu tentei deixar de lado todo esse universo incrível que eu estava aprendendo só para continuar fazendo aquilo que eu fazia todos os dias. Mas não dava mais. Algo já tinha acendido aqui dentro, sabe? E tudo isso foi se tornando cada vez mais difícil para eu permanecer ali. Embora eu sempre tenha sido um excelente profissional, algo tinha começado a morrer aqui dentro de mim a respeito de ter uma profissão e vender o meu tempo em troca de um salário. Eu queria algo mais, eu queria viver, respirar terapia, queria ter mais tempo para poder atender mais, queria ter mais pacientes para eu poder fazer isso mais e cada vez mais, mas eu ainda não sabia como.
Eu decidi que ia fazer uma transição de carreira até que não fosse mais necessário aquele emprego antigo e eu pudesse viver 100% de terapia. Mas você sabe como é a mente humana, né? Sabe não? Eu comecei a achar todo tipo de problema. Para cada solução, eu criava dois novos problemas. Primeiro, eu cobrava baixo demais pelo processo e esperava que os pacientes caíssem do céu, de repente chegassem lá na minha clínica assim do nada. Isso me fazia me sentir frustrado, não com o resultado dos pacientes que eu atendia, mas com o desempenho do negócio em si. Parecia que eu nunca ia conseguir o necessário para viver de terapia. Eu comecei a fazer as contas, sabe? Colocar no papel ali, para eu ver que para eu conseguir faturar uns R$ 3.000 por mês, em média, com esse negócio aí, cobrando R$ 50 por sessão, que é o que eu cobrava, eu ia ter que atender 60 pacientes em um mês. 60! Isso sem falar nos custos operacionais indiretos, né? Se eu dividisse entre esses 60 pacientes, 60 sessões aí, entre os 22 dias úteis do mês, né, sem para não trabalhar final de semana, para ter uma ideia, né? Eu ia ter que atender 2,7 pacientes por dia, o que dá quase 3 pacientes por dia. Cara, nessa época eu atendia 3 pacientes por mês. Isso nunca ia dar certo para mim, né? Mas algo aqui dentro me impulsionava nessa direção, algo que dentro me jogava nessa corrente, sabe? Não me deixava sair daí, não me deixava desistir, porque eu tinha um propósito maior. Eu tinha aqui dentro de mim um desejo ardente de tornar o mundo um lugar melhor. E eu sentia que desse jeito eu estava conseguindo fazer isso. E sabe quando eu sentia isso? Eu sentia no final de cada sessão. Quando o paciente levantava, olhava nos meus olhos e falava com a maior gratidão do mundo assim: Rafael, essa experiência foi incrível, eu posso te dar um abraço? E essa pessoa me dava um abraço com tanta força, sabe? Com tanto amor, com tanto carinho, que eu me sentia a pessoa mais incrível do mundo e eu sabia que ali naquele abraço, eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa, alguma coisa que eu estava fazendo na vida estava certo. E eu era bom nisso e eu precisava continuar fazendo isso. Então, cara, eu via a gratidão das pessoas e eu não podia deixar isso morrer, eu não podia abandonar isso, sabe? E eu segui. Levei as duas profissões aí por anos, não foram semanas, não foram meses, foram anos, até que as coisas começavam a decolar para o meu lado terapêutico. E eu sinto que, sabe qual foi a mudança de chave aí que aconteceu na minha vida entre os primeiros resultados atendendo 3 pessoas no mês e poder viver de terapia? Eu senti que isso aconteceu quando eu entendi que eu precisava me ver como terapeuta e não apenas o portador das técnicas que eu aprendi. As coisas brilharam mais para mim quando eu aprendi isso. Que não importa quantos cursos eu tinha feito na vida, eles só me entregaram ferramentas. Mas o que me tornou um terapeuta foi a vida. Foi a minha história de vida. As batalhas que eu lutei, os desafios que eu enfrentei, até as batalhas que eu perdi, mas que me deixaram mais forte. Eu precisei entender que as pessoas não compram o meu processo, mas elas me compram primeiro. E depois de me comprarem, aí sim, elas estão preparadas para comprar o meu processo. E isso me deu uma força incrível para me apresentar assim, sabe? Deixar para trás o medo, a vergonha, deixar para trás aquele sentimento de achar que eu sou errado por ser quem eu sou. Pelo contrário, que eu tenho a solução de vários dos problemas que as pessoas estão enfrentando. E que eu não preciso de clientes, mas são eles que precisam do meu trabalho para terem uma vida melhor. São eles que estão enfrentando batalhas que eu já enfrentei e que eu posso encurtar o caminho deles para que cheguem mais rápido ao lugar onde eles devem estar. E isso mudou o jogo aqui dentro de mim, sabe? Eu passei a me valorizar mais, a cobrar mais caro pelo meu processo e as pessoas, com isso também, passaram a me valorizar mais. E é curioso que antes, quando eu cobrava R$ 50, muitas pessoas achavam caro, porque elas não viam o valor daquele processo, né? As pessoas que não tinham sido atendidas ainda. E hoje, é muito raro uma pessoa que me diz que está caro o meu processo ou que não fecha o processo quando sabe o valor, embora hoje eu cobre muitas vezes mais o valor do que eu cobrava antes. Porque as pessoas têm a percepção do valor, elas me compram primeiro hoje, porque eu consigo apresentar quem eu sou. Entende? Então, esse é o pensamento, esse é o mindset que eu quero passar para você. Quando eu criei o meu primeiro curso de formação em hipnose clínica, né, formação de terapeutas, eu compartilhei essa visão que eu estou compartilhando com vocês aí com os meus alunos, certo? E vários deles conseguiram ganhar dinheiro com a terapia. E isso impulsionou a carreira deles e eles concluíram a transição de carreira de forma muito mais rápida ou começaram a ganhar dinheiro com terapia e
tornaram essa sua profissão para quem não tinha, né? Então, não foi nenhum, nem dois, foram vários alunos que hoje vivem de terapia graças a isso. Mas aqui eu quero fazer um aviso que eu acho que é muito importante, né? É necessário eu fazer esse aviso nesse momento. Que embora eu ame essa profissão e sinta que não tem uma profissão mais recompensadora do que essa no mundo, uma profissão em que você pode levar amor, pode levar carinho, pode levar tranquilidade para as pessoas, né? Eu te peço que você não abandone a tua carreira de uma hora para outra para você mergulhar nessa profissão sem ter conhecimento das coisas como elas estão aqui, como você se sente aqui, né? Eu te sugiro que você faça uma transição suave, que você não jogue a sua carreira atual pro alto para se aventurar aí nesse mundo, antes de sentir como é esse mundo de verdade, como você se sente aqui. Sabe quando a gente entra na piscina? Você vê a piscina, você quer entrar na piscina. Você vai lá e se joga de ponta? Provavelmente não, né? Provavelmente você vai lá primeiro, coloca um pé, você vê como é que tá a água. Aí se ela tá confortável, você desce um pouco mais o pé, aí você põe o outro. Depois você entra na água quando você já tem uma ideia de como ela é, né? Você não vai lá e se joga de cabeça assim, sem saber o que tá acontecendo, né? Eu não recomendo que você largue tudo para começar uma carreira do absoluto zero e viver de terapia esperando um expressivo resultado financeiro logo no primeiro mês, certo? Nenhum empreendedor espera isso, né? Quem já empreendeu alguma vez e tem uma caminhada no mundo da terapia, você sabe que o empreendimento é como uma planta. Você vai lá, você rega, você planta a sementinha, né? Você rega ela, você vai adubando, cuidando, ela começa a desenvolver até que ela vira uma árvore. Depois essa árvore começa a dar frutos, né? Então não espere, cara, eu acho incrível o mundo da terapia, vou pedir demissão hoje e vou virar terapeuta, né? Eu quero te dar esse alerta porque eu acho que é importante, mas por mais que você precise regar essa semente, se você nunca regar essa semente, nunca plantar, nunca regar e nunca cultivar ela, ela nunca vai florescer. Então, se permita desenvolver isso de forma conjunta, né? E fazer essa transição de maneira saudável, tranquila, suave, porque você merece isso, porque o mundo precisa isso e porque com certeza vai valer a pena. Eu te garanto que vai valer a pena, tá bom? Mas se por algum motivo, né, você já não pode trabalhar fora, se você já não tem uma profissão lá fora, porque você talvez precisa cuidar dos seus filhos, porque você foi demitido, porque você está desempregado, ou simplesmente porque você não se encaixa aí no mercado de trabalho convencional, então a terapia é a coisa certíssima para você. É para você, é por isso que você está aqui, tá? E você deve começar agora. Ela é uma excelente forma de complemento de renda, porque, veja só, se você vende um lanche aí, por exemplo, por R$ 10, você teve mais ou menos uns R$ 5 de custo para produzir esse lanche, comprando os ingredientes, certo? O seu lucro seria então de R$ 5. Mas aí você precisa tirar os custos indiretos, como o gás que você usou lá para preparar esse lanche, o tempo de preparo, o transporte, a entrega, etc. Mas na terapia, qual que é o custo direto para você produzir o que você entrega? É zero. Você teve um custo indireto na tua formação de terapeuta, mas agora você não tem custo nenhum para atender teu paciente, vai custar o teu tempo apenas. Então o teu lucro é muito bom, a tua margem de lucro é excelente, qualquer empreendedor sabe disso. Você não tem que ter estoque, você não tem que ter produção, né? Você vai dedicar o teu tempo para atender uma demanda, e é isso. Talvez tenha o custo de locação de uma sala, do pagamento, talvez pelo uso de um espaço em um cowork, se você atender presencialmente, mas se você atender pela internet, não tem nada disso. Eu aposto que você já tem um celular e uma internet aí na sua casa, não tem não? Então, você já tem o necessário para começar. Imagina como seria se amanhã mesmo você pudesse ganhar R$ 100 a mais, 200 ou até R$ 500 aí no teu tempo vago, seja 1 hora, 2 ou 3 horas. Que diferença isso faria na tua vida? Isso seria legal para você? Eu quero te dizer que isso é possível, sabe? Só que ninguém ainda tinha te dito isso antes, né? Porque não é uma coisa convencional, não tá lá no mercado de trabalho tradicional. No mercado de trabalho tradicional você arruma um emprego, ganha teu salário, faz tua carga horária. Agora, empreender é diferente, empreender mexe com o status quo, né? Precisa fazer você agir diferente. E eu digo isso, você pode ganhar dinheiro amanhã no teu espaço vago. Se você acolher essa ideia aí no teu coração, você vai conseguir abrir as portas necessárias para tornar isso uma realidade. Eu entendo que não é um passe de mágica, né? Eu já te falei isso. Mas que com consistência e com o método certo você pode chegar lá. Se eu cheguei, você também pode chegar, acredite nisso. É sério isso. Essa é uma excelente oportunidade de você ganhar dinheiro e de você alimentar a tua alma,
sentindo que o mundo está se tornando cada dia melhor, porque você existe e porque você está fazendo o teu trabalho. Mas aí você pode me dizer: "Ah, Rafael, mas eu não consigo. Eu teria que abrir uma empresa para isso. É muito difícil para mim". Eu te digo uma coisa. Esse é um erro que muitas pessoas cometem, sabe? As pessoas acham que é preciso abrir um CNPJ para ser terapeuta e não é preciso não, sabe? O terapeuta é um profissional liberal e ele não precisa de CNPJ para isso. Você pode inclusive tirar notas fiscais dos seus serviços pelo seu CPF. E não há nada de errado ou ilegal com isso. Não é clandestino, não é nada de errado. Pelo contrário, o alvará de funcionamento, por exemplo, que a prefeitura emite para as empresas é sobre o espaço físico em si. Se você atende à distância ou se você atende um espaço terapêutico, isso aí tudo já está resolvido e você realmente não precisa ter uma empresa para atuar como terapeuta. Basta você começar agora, sabe? Não tem nada de errado em você dizer hoje mesmo eu sou terapeuta e você passar a cobrar por isso, tá bom? Basta você começar. Mais para frente, vai ser útil você criar uma empresa aí para você poder pagar menos imposto de renda, porque a hora que passa de uma determinada cota, né, essa renda toda você vai pagar um imposto sobre isso. Então vai ser útil, né? Vai ser bem-vindo no futuro você criar uma empresa, mas não se preocupa com isso agora. Sabe, você ficar pensando sobre isso agora vai tornar o processo pesado, você vai pensar, nossa, vai ser difícil, vai ser complicado, não sei abrir uma empresa e tal. Cara, esquece isso. Agora não é hora disso, agora é hora de você começar, de você começar a ganhar dinheiro com isso. Quando você estiver ganhando dinheiro com isso, vivendo disso, aí ok. Aí você vai lá e abre um CNPJ. E não é para regularizar a tua situação, porque quando a gente fala regularizar, parece que está irregular. E você não está irregular sendo terapeuta e trabalhando de casa, né? Ou trabalhando no teu espaço aí sem uma empresa. Você não precisa disso, tá bom? Você tem o que é preciso para começar agora mesmo. Tá tudo bem. Só relaxa, vai lá e quebra tudo, meu. Tá bom? Você também pode me dizer assim: "Ah, Rafael, mas eu não me sinto seguro para atender as pessoas, eu preciso de prática". E aí eu te digo, como que você vai ter prática se você não atender as pessoas? Sabe, é que nem você dirigir um carro e você querer ter prática para dirigir o carro sem dirigir. Você diz, eu só vou dirigir o carro quando eu tiver prática. Cara, mas como é que você adquire prática? Dirigindo. Então como é que você vai adquirir a prática? Dirigindo sem se sentir completamente seguro, porque é fazendo assim que você vai adquirir a prática que vai te deixar seguro no futuro. Sabe? Você dizer isso é que nem você dizer que você quer aprender a tocar violão, mas você quer tocar direto sei lá, uma música clássica aí, sei lá, uma música difícil que você não quer tocar nenhum erro. Não é assim, cara. Você pega o violão, você faz errado, dói os dedos, dá calo nos dedos, você toca um monte de nota fora do tom, fora do tempo, fora de tudo, até que de repente acontece alguma coisa ao longo do processo da tua consistência que torna aquilo ali fácil para você. E quando a gente vê uma pessoa que é excelente numa coisa, tocando, parece fácil, não parece? A gente olha e diz, nossa, parece tão fácil aquilo ali. Por quê? Porque a pessoa praticou muito, porque a pessoa tem um dom que ela colocou a serviço e que ela começou a praticar e aquilo ali se tornou uma realidade para ela, né? Então você precisa aceitar começar mesmo sem se sentir completamente seguro para colocar a roda para girar. À medida que a roda vai girando, as coisas vão se encaixando, tudo vai entrando nos eixos e tudo vai dando certo, tá bom? Então, para ter prática, você precisa se arriscar e colocar a roda para girar. Aí as coisas vão se encaixando no caminho. Eu tenho certeza que você consegue fazer isso. Isso é natural para você, senão você não estava aqui agora. Você só precisava desse empurrão, não é verdade? Então vamos lá, vamos juntos, você vai conseguir, tá bom? Ou ainda você pode me dizer assim: "Ah, Rafael, mas como eu vou ter certeza que eu vou ter clientes suficientes?" E eu te pergunto, como você tem certeza que amanhã você vai continuar empregado nesse emprego onde você está? Como você tem certeza que você vai conseguir um novo emprego caso você precise? Como você tem certeza que as coisas vão dar certo do jeito que você está planejando aí na tua outra opção, no teu outro plano A, digamos assim, ou plano B? Cara, não tem garantias. Não tem garantias quando você trabalha para uma outra pessoa. A qualquer momento você pode ser demitido e quando você sai, você começa do zero de novo, sabe? Quando você cria o teu próprio negócio e você é o teu próprio patrão, isso não acontece, sabe? Porque você é o seu chefe, toda a energia que você emprega no teu negócio, ela vai
aumentando cada vez mais, e cada vez vem mais clientes, e esses clientes indicam para outros clientes, sabe? É muito comum no meu processo de terapia, eu vou lá e atendo uma mulher, por exemplo. Ela diz, cara, você precisa atender o meu marido. Ela traz o marido, e daí diz assim, cara, você precisa atender minha filha, e aí traz a filha. Você precisa atender a minha mãe, aí traz a mãe. Aí eu, não, você precisa atender minha amiga. De repente chega alguém e manda mensagem, Rafael, você atendeu a minha prima mês passado, ano passado, sei lá. E cara, foi uma diferença tão incrível na vida dela que eu quero isso pra mim também, sabe? Tem gente que me procura e diz assim, Rafael, um amigo meu viu um vídeo teu, sei lá, 6 meses atrás. E ele falou tão bem daquele vídeo, aquilo fez tão bem pra ele, que ele me falou tão bem de você que eu decidi vir te procurar. Cara, eu nunca atendi o amigo dessa pessoa, sabe? Mas indiretamente o meu trabalho chegou até essa pessoa. Entende o que eu quero dizer? Um vídeo de 6 meses atrás, eu não estava esperando que aquele vídeo fosse trazer um cliente, ainda mais um cliente que nem assistiu aquele vídeo. Entende o que eu quero dizer? Quando você coloca a roda para girar, as coisas vão se encaminhando. Tem gente que me procura hoje e diz assim, Rafael, eu vi um vídeo teu que conversou comigo tão forte que eu falei, cara, eu quero que você me ajude a resolver as minhas coisas. Cara, eu fui ver o vídeo, tinha 3 anos quando o cara me procurou. Falei, cara, 3 anos atrás, bicho, eu já sou uma outra pessoa muito, mas muito melhor do que eu era 3 anos atrás. Mas aquilo que eu criei continua vivo. Entende o que eu quero te dizer? Tem auto-hipnoses que eu fiz no meu canal do YouTube que estão disponíveis lá há mais de 3 anos, mais de 2 anos, há 3 anos, sei lá. E tem gente que me procura por causa dessas auto-hipnoses e elas continuam vivas. Entende o que eu quero dizer? É um esforço que eu empreguei que continua trabalhando por mim. É diferente de eu dedicar minha vida, meu sangue, meu suor numa empresa que de repente vai lá e me descarta e me troca por outra pessoa. Aqui eu não sou descartável. Aqui eu sou o Rafael. Todo o esforço que eu emprego para construir esse Rafael terapeuta, ele somente se soma, ele aumenta, ele vai criando mais energia, vai trazendo cada vez mais pessoas, vai aumentando a egrégora do trabalho, entende? E vai me deixando mais confiante. Então é uma energia que não morre, é uma energia que não acaba, pelo contrário, ela só se soma. Então, cara, você quer uma garantia? A garantia que eu posso te dar é essa. Quanto mais força você colocar aqui, mais você está trabalhando por você e mais você está crescendo. E isso vai dar certo, porque é assim que funciona, tá? Só não espera um milagre, uma varinha de condão, uma fada mágica vir aqui dizer, a partir de hoje serás terapeuta. Porque não é assim que funciona, né? Você precisa dedicar a tua força, mas você vai conseguir. Coloca a roda para girar aí que tudo vai dar certo, tá? Mas é importante que você saiba que tem um jeito certo e um jeito errado de fazer isso, tá? O jeito errado é você arriscar tudo no escuro, confiando no seu certificado aí de um curso que você fez e achando que essa técnica em si vai se vender sozinha e que você não precisa fazer nada, que as pessoas vão chegar, estilo excursão, né? De Romaria, as pessoas vão chegar na tua casa para você atender todas elas e vão te pagar por esse processo. Não é assim, cara. Você achar isso é que nem você entrar numa guerra com uma faca de cozinha, sabe? Aquela da pontinha arredondada e dizer assim, não, tô preparado agora, tô armado, vou lá. Cara, não é assim que as coisas funcionam, né? Mas você pode se preparar para isso, tá bom? O jeito certo é justamente você buscar um grupo de pessoas que estejam no mesmo caminho que você, para você poder trocar experiências, para que vocês possam aprender juntos e para que vocês possam principalmente motivar um ao outro. Lembra que eu comentei lá no começo que o início da minha jornada foi muito importante eu fazer um trabalho voluntário numa instituição e naquele trabalho voluntário eu pude desenvolver minhas habilidades, foi um laboratório, foi um estágio para mim, onde eu pude me descobrir e me desenvolver como terapeuta. Então, eu quero compartilhar essa ideia com você, para que você esteja junto de pessoas que agregam valor a você, que pensam a mesma coisa. Porque quando a gente está no lugar errado, a gente está lá no nosso emprego antigo lá da CLT falando sobre terapia, as pessoas não estão nem aí pra gente, elas estão tratando a gente como se nós fossemos vampiros, como se a gente fosse alienígena, como se a gente fosse de um outro mundo, como se a gente fosse o esquisitão. E cara, você não é esquisito, bicho. Eu te garanto que você não é esquisito. Eu também era tratado como esquisitão e talvez agora você esteja aprendendo algo comigo, não é verdade? Então, se isso está acontecendo com você, você também tem muito a ensinar para os teus clientes, para os teus pacientes, para as pessoas que precisam de você. Então, esteja junto das pessoas que agregam, das pessoas que acreditam em você, das pessoas que confiam no teu valor, no teu propósito, no teu projeto, tá bom? E além disso, é muito bom que você tenha um método que já foi validado e que forme terapeuta, sabe? Não apenas te entregue técnicas
Como a gente já falou aí na aula passada, como o exemplo daquela caixa de ferramentas lá do encanador, né? Você não precisa de mais uma ferramenta na tua caixa. Você precisa se sentir o encanador, né? Você precisa se sentir o terapeuta para você vender isso, tá bom? Você precisa sentir que não tá sozinho e perceber que o mundo precisa dos seus dons agora. E que se parece fácil demais para você ser terapeuta porque você é bom demais nisso. Então, simplesmente confia nisso, entrega isso e deixa acontecer, confia na tua intuição, na espiritualidade, confia em você, você não está sozinho, tá bom? Eu vou te ajudar com passo a passo simples e direto, para você poder fazer a tua transição de carreira de forma tranquila e rápida. Então, pega aí papel e caneta e escreve isso, tá? Porque isso é muito importante para você ter uma clareza de por onde começar, tá bom? Primeiro tópico, item 1. Defina a sua técnica principal. Você pode atender com 10 ferramentas diferentes, isso acontece muito. Mas uma dessas ferramentas eu tenho certeza que mexe mais com o teu coração, tá bom? Não tenha medo de se posicionar como terapeuta X. No meu caso, por exemplo, eu falei na outra aula, eu tenho 32 certificados, né, dos que eu gravei o certificado ali na minha pasta. Mas hoje eu defino como hipnose, né? Até o momento atual, né? Até pouco tempo, enfim, eu defini a minha ferramenta como hipnose. Mas é só hipnose? É óbvio que não. Mas eu preciso dizer algo, sabe? Porque se eu não digo, não defino, as pessoas não me encontram, elas não me procuram, entende? Isso não vai invalidar as outras técnicas que você aplica, mas vai dar mais credibilidade para o teu processo. As pessoas vão te enxergar mais como um profissional, isso vai valorizar você e o teu cliente vai perceber esse valor, tá bom? Então você se definir, eu sou o terapeuta X da técnica X, isso não vai te invalidar das outras coisas, mas entenda que você não é só a técnica, mas entenda que naquele processo, tudo que você é, você vai colocar ali dentro, tá bom? Item 2, cobre o valor adequado. O cliente vai ter uma percepção da qualidade do teu produto, do teu serviço a partir do teu valor. Isso é fato. Não faça barato demais e nem abaixe o valor só para fechar um processo ali com o teu cliente. Lembre que é ele que precisa de você. E não é você que precisa dele. Se ele não fechar o processo com você, é ele quem perde, porque é ele quem vai continuar com o problema. E o preço do teu tratamento com certeza é barato demais para resolver um problema que talvez está acompanhando aquela pessoa durante anos, não é não? Então, relaxa com isso, tá? Muitas vezes antes eu baixava o preço para tentar fechar logo a sessão. E hoje eu simplesmente não faço isso, né? Hoje eu não faço isso. E aí quando a pessoa pergunta o preço muitas vezes e ela não responde mais, ou ela diz, ah, tá, eu vou ver, vou pensar, vou não sei o que lá e tal, eu digo, ok, tranquilo, só isso. E deixo. É muito comum essa pessoa volta um mês depois, 3 meses depois, sei lá, 5 meses depois, e manda uma mensagem assim, quando a gente pode agendar? Porque ela foi se preparar para aquilo ali. Não acho que você está errado, não acho que você tem que abaixar o preço. Talvez se eu tivesse abaixado o preço, a pessoa não ia fechar e não ia voltar no mês seguinte, né? Então a gente precisa se valorizar. Isso faz as pessoas valorizarem a gente também. Item 3. Faça uma lista dos seus custos fixos para você viver aí na tua casa, sabe? Aluguel, moradia, alimentação, luz, água, sei lá, quanto você gasta para viver a tua vida hoje por mês, tá? E faça uma ideia de quantas sessões você precisa fazer por semana ou por mês para você poder pagar suas contas aí sem apertos e com tranquilidade, porque você precisa ter esse mapeamento. Sabe? Eu conheço pessoas que querem fazer uma transição de carreira, por exemplo, e a pessoa ganha um salário lá de 4.000, R$ 4.500 por mês. E essa pessoa cobra pelas sessões dela R$ 50. Cara, quando você acha que essa pessoa vai conseguir fazer essa transição de carreira a ponto de ela ganhar, pelo processo terapêutico dela, muito mais do que aqueles 4.500 por mês? Vai demorar, e vai demorar muito, entende? Porque na verdade essa pessoa está se auto-sabotando, ela está fazendo barato demais, justamente para ela não ter dinheiro, para ela sempre continuar no outro emprego, né? Isso é um modo de sobrevivência básico nosso. A autossabotagem é isso, a autossabotagem não é alguém te passando a rasteiro, te impedindo de evoluir. É algo dentro do teu sistema te mantendo fixo ali naquele lugar para você não passar por um aperto, né? Não se colocar em uma situação constrangedora. Tá bom? Então, faz essa lista aí para você ter um mapeamento do quanto você precisa ou quanto você precisa cobrar para que você possa executar um número decente, razoável de sessões aí por dia ou por semana para você viver disso, tá? Item 4. Elabore então um plano para você conquistar o dobro do número de clientes que você pensou acima ali e dedique a tua energia nisso.
tá? Marketing online, mídias sociais, produção de conteúdo online, entrevista em rádios, collabs, né, que é você fazer uma live com outra pessoa, fale sobre isso, entendeu? Mostre para as pessoas o quanto você sabe, porque isso faz as pessoas querer buscar mais de você. Item 5. Faça parcerias. Muitas pessoas precisam da tua ajuda. E elas estão buscando em outros lugares, por exemplo, como em clínicas de emagrecimento, de reabilitação, spas e etc. Juntos nós somos mais fortes, a gente não está competindo com ninguém, a gente não está roubando cliente de ninguém, muito pelo contrário, a gente precisa se unir, fazer um trabalho colaborativo, porque afinal de contas o que importa é o paciente ter resultado, entendeu? Então propõe para esses lugares uma parceria, de repente você atender lá, paga um custo, paga um valor da sessão para você atender nesse espaço, vai ser útil, interessante para aquele lugar, porque eles vão estar recebendo e os pacientes, clientes deles vão estar tendo um resultado ainda mais incrível, né? Entenda que você não precisa arrumar um emprego nesse lugar e ter um horário fixo para estar lá. Você pode simplesmente ir lá quando tem um paciente, você faz o atendimento, você faz o teu horário, você é o dono da tua vida, entendeu? Você faz a tua proposta, sabe? É possível. Item 6. Fortaleça a sua autoconfiança e motivação diariamente. Porque é normal a gente se sabotar nesse processo aí sem cobrança, sabe? Sem a cobrança de um chefe, por exemplo. Porque depende da gente, da nossa capacidade de iniciativa ir lá e fazer, simplesmente fazer as coisas. Então, muitas vezes a gente procrastina, a gente se sabota. Sabe, eu lembro uma vez eu precisava fazer uma atividade aqui pro meu canal do YouTube que ia demandar mais ou menos umas 6 horas de trabalho direto, né? Só eu parar na frente do computador e ficar 6 horas ali fazendo aquilo ali para eu fazer o que eu precisava. E eu fiquei, olha, dias procrastinando aquilo ali. Dizia, cara, eu não vou fazer isso é muito chato, isso não tem graça, né? Isso é, sei lá, eu posso estar fazendo outra coisa, não vou fazer isso aqui e tal. Cara, até que eu parei e pensei assim, meu, na época que eu tinha um chefe, se o meu chefe dissesse, Rafael, você tem que fazer isso aqui, não interessa se ia levar 6 horas, 8 horas, 10 horas, 2 dias de trabalho inteiro, eu ia fazer. E eu ia entregar aquilo ali, sabe? Porque aquilo precisava ser feito e não interessa, eu ia fazer. Aí eu falei, cara, se eu ia fazer para outra pessoa, eu vou fazer para mim. Eu posso, eu mereço, eu consigo. Aí eu fui lá e fiz, cara, e foi muito mais rápido do que eu imaginava. Então, a gente precisa entender que essa cobrança externa não vai ter de um chefe, mas que você pode aprender a ser produtivo por tua própria conta, tá bom? Item 7. Curta o processo, se divirta no caminho, caramba, é muito recompensador ser terapeuta. Se permita viver as vitórias aí dos teus clientes. Aceite a gratidão de cada um deles, guarde no teu coração o sentimento de que você é capaz de transformar a vida deles, sabe? Receba aquele abraço gostoso, acolhedor, aquele abraço cheio de amor e gratidão e aceite que você foi o responsável por aquela transformação ali. Aceite que o mundo e o mundo daquela pessoa, ele tá melhor porque você existe, porque você se permitiu ser quem você é hoje, porque você aceitou o chamado de ser esse terapeuta incrível que você é. Tá bom? Então me diz aí, você gostou da aula de hoje? Fez sentido para você? Eu espero que sim, de todo o meu coração, tá? Eu tô colocando o meu coração aqui e toda a minha expertise, com toda a minha expertise, palavra difícil essa, né? Toda a minha expertise, bonito, né? Com o objetivo de acordar aí dentro de você o teu terapeuta interior. Aquele terapeuta que o teu cliente precisa, aquele terapeuta que você merece ser, aquele que é muito bem pago, muito bem remunerado, aquele que se sente seguro que tem resultados com o paciente logo na primeira sessão. É com essa pessoa que eu tô falando, tá bom? Se você sente esse chamado, né, que esse é o teu lugar, então aqui é o teu lugar, tá? Então cola aqui em mim, que tem muitos conteúdos aí para transformar a tua vida e turbinar a tua carreira, tá bom? Se essa aula aqui te ajudou de alguma forma, compartilha ela com as pessoas, faz uma publicação no teu Instagram e me marca, contando o que você aprendeu na aula de hoje, que eu vou realmente ficar muito feliz em saber disso, saber que agora eu tô podendo te ajudar a ser ainda melhor e que o mundo vai ficar ainda melhor porque você tá melhor, tá bom? Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Valeu?